Hoje eu venho aqui para desafiar você a automatizar o preenchimento deste formulário aqui. Se você ainda não se deparou com essa situação, confie em mim, um dia você vai se deparar. Então imagine você precisar fazer o preenchimento, automatizar o preenchimento deste formulário aqui. Qual é a surpresa desse formulário? É que cada vez que a gente entra no formulário, os campos simplesmente alteram de posição, embaralham. Além disso, o que acontece? Se a gente vem aqui tentar identificar algumas propriedades de cada campo, a gente percebe uma grande dificuldade em, por exemplo, a gente não tem um identificador para cada campo único, um ID. Campo, ele não faz uso de uma class para a formatação desse campo, ele tem apenas o name. Perceba que, neste caso aqui, o campo localidade, ele tem o name SJUPW, mas se a gente entrar na página novamente e a gente verificar qual é o nome desse componente, a gente vai perceber localidade, a gente vai perceber que agora mudou, é OR4Z. E aí, você já se deparou com essa situação? Quer saber como fazer a automatização deste formulário? Fica comigo que eu vou te ensinar a partir de agora. Pois bem, pessoal, como mostrado agora, a nossa dificuldade em automatizar o tipo de formulário, quando ele não segue bem uma padronização de construção dos componentes, no qual a gente coloca um campo, a gente dá um ID único para este campo dentro desse formulário, ou até mesmo utiliza uma classe para uma formatação mais personalizada desse campo, ou atribui até o próprio name, porém com um nome fixo que não vai mudar. Então, quando a gente não segue essas padronizações de desenvolvimento, a gente se depara com esse desafio aqui, que é tentar automatizar e identificar esses campos. Então, o que é que a gente pode perceber aqui se a gente tentar localizar esses componentes pelo Expert, por exemplo? Então, eu vou pegar aqui o faturamento anual. Se eu vim aqui no faturamento anual, vou identificar esse campo, vou vir aqui e vou copiar o Expert dele completo. Então, se a gente vier aqui, vou colocar aqui. Perceba que ele está no div 2. Então, a gente com esse XPath aqui, a gente ia identificar que seria o campo faturamento anual. Mas como eu falei, cada vez que a gente submete ou entra na página, esse campo ele muda de lugar. Então, se a gente vier aqui agora, qual foi o campo? Foi identificação. A gente pega o XPath dele, ele agora é 8, mas só por desencargo de consciência, que eu não lembro qual foi o primeiro campo que eu peguei, vou pegar a identificação de novo. Vou recarregar a página aqui, vou pegar a identificação, vou vir aqui, pegar a identificação, vou pegar aqui o XPath completo. Se eu vier aqui, ele agora está no 4. Então perceba que a cada vez que a página é carregada, esse campo ele muda de posição. Então a gente não conseguiria pegar ele usando o XPath. Outra forma da gente pegar é utilizando o ID. Mas a gente já percebeu que esses campos eles não têm um ID. Eles não fazem uso de classe, por exemplo, que a gente pudesse pegar pela classe do CSS. E ele utiliza o nome, a propriedade name, que a gente poderia utilizar esse campo, mas como eu mostrei aqui, esse nome ele muda. Então, olhando aqui a identificação, ele tem um ATTWW. Então, se eu recarregar aqui o campo de identificação, por exemplo, identificação, perceba agora que ele é Y0EAU. Então, perceba que tudo isso dificulta a forma da gente fazer a automatização do preenchimento desse formulário. Mas vamos para a prática agora, como é que a gente faz para utilizar. Eu vou estar utilizando, assim como no vídeo anterior, que eu utilizei Python com um botset para automatizar uma aplicação desktop, eu também vou fazer o uso aqui do botset para a gente construir essa solução. Então vamos lá para o código agora. Então, já estou aqui no site da botset e a gente vai criar essa automação seguindo a orientação da documentação oficial deles. Então vou aqui em tutoriais, vou automatizar utilizando Python e será um Python do tipo web. Vou fazer a instalação ou o upgrade
do CookieCutter, que é um repositório de template, assim como a gente utilizou no anterior. Então vou aqui no terminal, vou acessar aqui a pasta onde tem todos os meus bots, então cd bots. Eu não precisava ainda, para rodar o instalador, entrar na pasta, mas já entrei, porque aí o próximo comando é utilizar um dos templates lá do CookieCutter para estar criando o nosso robô. Copiei essa linha de comando aqui, executei, vou dar um sim. Da outra vez criamos utilizando um projeto do tipo desktop, e dessa vez vamos criar do tipo web. Então eu vou dar 2 aqui, web. Vou dar um nome, então vou botar aqui formulário web. Dá um enter. Agora eu vou abrir essa pasta, bots, formulário web. Esse é o nosso arquivo principal. Assim como no outro projeto, eu vou deixar apenas o que vai nos interessar. A gente não está mexendo ainda com o Maestro. Se você não sabe ainda o que é o Maestro, é o centro de controle. É como se fosse o control room do AutomationWare, ou o Orchestrator do iPath, é onde a gente schedula os robôs, ou seja, faz toda a governança, todo o controle das automações. Como a gente não vai utilizar isso aqui agora, então eu vou tirar essa linha para deixar exatamente o que a gente precisa trabalhar. E como na outra vez eu não vou criar automação do zero, eu já tenho uma automação criada aqui e vou trazendo os trechos de código e vou explicando do que se trata. Em alguns momentos vai gerar erro proposital para poder explicar para vocês o porquê e como resolver esse erro. Então eu vou tirar essa linha daqui, vou tirar esse aqui, tudo porque utiliza. Vou tirar isso aqui. Depois eu volto para vocês. Vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Vou tirar esse not found. Opa! Trouxe aqui para excluir o que realmente interessa. Então aqui está basicamente o esqueleto principal. Então vou começar a trazer o código da minha colinha para que a gente consiga ganhar tempo aqui e não precisar construir do zero. Então o que eu vou fazer aqui? Antes de mais nada, eu vou criar um bloco do TryCept, para que a gente consiga trabalhar Cept. A princípio eu vou dar um page nele aqui, só para que a gente e sign. Certo? Então, trazendo aqui o nosso robô. Começar a criar o nosso robô. Então, vou substituir isso aqui por isso aqui, porque já está comentado também. Então a gente vai criar um bot do tipo web. Então a gente vai utilizar o botset webbot, para poder automatizar do tipo web. A gente tem essa propriedade aqui, headless, que é para indicar se a gente quer que o robô abra o browser, nesse caso aqui, de modo visual, onde a pessoa vai ver o robô atuando, ou não, ou de repente a gente deixa ele de forma invisível, para que um tipo de robô seja assistido, aquela automação ele não atrapalhe o que é que o usuário está fazendo ali, numa outra atividade, porque aí ele está rodando de forma invisível. Mas como a gente quer ver ele funcionando visualmente, então eu vou deixar esse headless aqui como falso. A propriedade browser é para a gente definir qual é o browser que a gente vai utilizar. Eu vou utilizar aqui o Edge, mas poderia ser o Chrome ou o Firefox, por exemplo, ou o próprio IE também, mas eu vou usar aqui o Edge. Para isso, eu preciso informar onde é que está o meu driver para esse tipo de browser. Se a gente vem aqui na documentação, ele já traz aqui para a gente, logo no começo, os links para que a gente baixe os drivers do browser que a gente vai utilizar. A gente pode baixar todos, dependendo da aplicação, porque uma aplicação funciona melhor em um navegador do que em outro, então a gente faz esse estudo, identifica qual é o melhor caso para poder aplicar. Nesse caso aqui eu vou estar usando o Edge, eu informo o caminho do drive
e dou um browser que é exatamente rodar a aplicação. Então, se eu fizer isso aqui, se tudo der certo, nós vamos ter a primeira execução abrindo o site aqui que a gente já configurou. E ele abriu aí naquele site. Então, eu vou abrir novamente o site aqui na outra instância, que a gente veja. Uma vez que ele entrou, ele vai entrar no site principal aqui, e ele vai precisar navegar até essa tela aqui dos fornecedores, certo? Então, como é que a gente pode fazer isso? A melhor forma da gente entrar aqui é, posse do link da tela, eu posso fazer um navigate até essa página aqui. É a melhor forma, mais assertiva, mais rápida, menos propenso a erro do que tentar localizar onde ele vai clicar aqui para poder chegar aqui ao fornecedor ou em arquivo, seja lá qual a opção a gente coloca um navigate. Nesse caso eu vou estar mostrando como que ele vem fazer o clique. Por quê? Porque se em algum momento você não conseguir, esse link aqui é um link que ele é gerado aleatoriamente, não tem um link fixo, e você precisa com o mouse vir e clicar, então você já vai saber como fazer isso. Então eu venho aqui, ó, vamos aqui no meu código, certo? Vou pegar aqui só para que a gente já ganhe tempo. Então vou fazer o seguinte, uma vez que ele entrou, então o que ele vai fazer? Ele vai procurar um elemento no menu e vai tentar localizar este menu aqui, que nesse caso aqui menu seria esse carinha aqui. Ele vai encontrar este texto. Uma vez que ele encontrou esse texto, ele vai pegar a localização, certo? Do X e Y para poder fazer o clique. Então ele vai mover o mouse, na verdade, ó. Então ele vem aqui, ele move o mouse, identificou esse elemento aqui, ele pega o X e Y, ó, localizei. Aí de uma vez que eu peguei esse meu elemento, eu vou tentar pegar a localização dele. Então, menu location. Esse location aqui ele me retorna duas informações, que é o X e Y. Então eu movo o meu mouse até o X e Y. Então ele vai vir mover o mouse para cá. Uma vez que eu movi o mouse para cá, ele vai expandir esse menu. Quando ele expande esse menu, eu procuro qual é o submenu, que nesse caso é o submenu fornecedores, e dou um clique. Então veja que, apesar dele mover usando X e Y, independente se a tela vai abrir aqui, vai abrir maximizado, a resolução é diferente do que a gente está automatizando, ele vai pegar sempre com relação ao que ele consegue enxergar naquele momento, certo? Então, uma vez que ele enxergou, ele fez o clique aqui no fornecedores. Chegou aqui nos fornecedores, agora a gente vai começar a fazer o mapeamento dessas informações. Mas antes, o que eu vou fazer aqui? O ideal é sempre que a gente precisar acessar um link, acessar uma página, a gente verifique antes se aquela página que a gente precisa identificar, manipular, ela é realmente a página que foi carregada. Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu vou pegar aqui também nosso códigozinho. Posso fazer aqui, ó. Uma vez que eu cliquei, procuro o label e procuro, por exemplo, aí eu identifico na página o que eu tenho ali, que indica que é aquela página de fato que eu quero acessar. Então eu identifico esse carinha aqui por esse nome aqui. Foi uma forma que eu fiz, mas pode localizar qualquer outra informação aqui para verificar. Então eu verifico se existe este elemento aqui, que é o meu título da página. Então verifico se ele não está vazio, ou seja, se ele realmente existe. Se o texto dele é cadastro de fornecedores, eu dou um up aqui para forçar que ele fique em caixa alta, que a gente garanta usando o case sensitive aí, né, para saber se está tudo certo. Então eu verifico se é cadastro de fornecedor. Se não for cadastro de fornecedor, então eu levanto uma exceção dizendo que a página fornecedor não foi carregada. Então, só para complementar aqui, eu vou pegar meu except que eu tenho aqui, só para a gente já jogar aqui, ó. Então ele vai levantar essa exceção e vai imprimir aqui que a página não foi carregada, que a gente precisa. Beleza? Uma vez que ele não entrou aqui, então ele carregou e ele está na página que ele precisa fazer. Então o que eu vou fazer aqui? Preciso pegar uma lista de fornecedores. Então eu vou entrar aqui, ó, vou abrir em outra aba aqui.
para ganhar tempo, vou abrir aqui e vou baixar esse arquivo aqui de fornecedores, que é os arquivos que a gente vai carregar para fazer o cadastro no sistema. Então, vou chegar aqui, clicar aqui, deixa eu fazer o download. Bem que eu tenho o link dele aqui, deixa eu copiar o link dele aqui, vou jogar aqui. Vou baixar o arquivo. Salvar como? Vou salvar. Vou colocar ele lá na pasta. Deixa eu ver aqui início, aqui que eu vou na pasta que está os nossos bots, né? Deixa eu ver aqui. Bots. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu salvar aqui download. Fechei aqui. Vou pegar o arquivo lá no download. Downloads, fornecedores. Vou abrir aqui a pasta. Vou colocar ele dentro de resources. E vou criar uma pasta aqui chamada arquivo. E vou colocar nosso arquivo aqui. Ok, fechou. Vou voltar aqui para a página. E agora eu vou usar uma funçãozinha aqui para que a gente leia Excel para poder carregar essas informações e poder executar nossa automação. Então eu vou chegar aqui, vou pegar também para facilitar. Vou chegar aqui. E vou carregar aquela planilha. Ele está pedindo aqui que a gente faça a importação da biblioteca. Então vou chegar aqui. Assim como da BotFit, né? E do SPF aqui, que é para ele pegar o diretório corrente e a partir daí chegar no arquivo que a gente precisa. Então vou chegar aqui e vou colocar aqui. Então agora ele consegue fazer a leitura dos dados do Excel. Vou abrir aqui nosso arquivo Excel, só para que a gente veja como está constituído este arquivo. Está aqui o nosso arquivo. Então tem um ID, o documento, a data, o tipo, a situação cadastral, faturamento, o nome e a localidade. Esse carinha aqui. Feito isso, a gente vai varrer o nosso Excel para iterar cada campo desse e com isso a gente fazer a nossa automação. Tá? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui também o nosso código para a gente ganhar tempo. Então eu tenho aqui, ó, aqui eu vou fazer uma iteração. A gente pegue esse elemento, certo? Só que antes disso, vamos fazer o mapeamento do nosso campo. Então, como é que a gente vai fazer esse mapeamento uma vez que a gente não tem um identificador, a gente não tem um ID, a gente não tem uma classe associada, os campos são aleatórios, carregam em várias posições, então a gente não consegue trabalhar pelo XPath, e o name, a propriedade name é completamente aleatório. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar um único campo por enquanto, então é dessa forma que a gente vai fazer. A gente vai conseguir utilizar o XPath, mas não diretamente do campo. Então, como é que a gente faz aqui? Então, a gente pega a div, deixa eu abrir aqui a página, só para que a gente acompanhe junto aqui, para ficar mais fácil o entendimento. Deixa eu puxar para cá, puxar a tela para cá também. Dá um F12 aqui. O que acontece? Vamos pegar aqui, esse é o razão social. Então, eu vou pegar aqui razão social. Razão social aqui. Então, como é que vai funcionar aqui? Então, ele vem aqui, ó. Ele vai atrás do div. Então, ele vai varrer aqui e vai chegar nos divs.
certo? Então ele vai chegar aqui e vai encontrar 7 ou 8 divs aqui, deixa eu ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 divs aqui, ok? Encontrou 9 divs. Só que o que acontece? Ele vai procurar um label, onde o texto do label é razão barra nome social. Então, ó, ele vai entrar no div, então ele vai entrar no div, vai procurar um label. Todos os divs aqui, ele tem label. Label, label, label. Então ele vai entrar aqui no div e vai procurar um label, onde o texto do label é razão, nome social. Então ele sabe que é esse div aqui que ele está procurando. Encontrou esse texto desse label, ele vai pegar o input do tipo text que está imediatamente depois do label. Esse carinha aqui, a gente encontrou o label, a gente vai pegar o campo, o input, imediatamente o tipo texto. Então, uma vez que ele identificou o label aqui, ele vai pegar e vai conseguir identificar esse input aqui e vai conseguir pegar essa informação, certo? Então, com isso, a gente consegue, deixa eu maximizar aqui, consegue chegar nesse campo em questão. E a gente vai fazer isso para todos os componentes. Então, eu vou chegar aqui, vou colar. E a gente vai fazer para todos os campos. Eu vou atrás do razão social, depois eu vou na div procurar um label que o texto é situação cadastral e pego, nesse caso aqui é um checkbox. Né? Se eu vier aqui para a situação cadastral é um checkbox, então se eu vier aqui, então ó, ele vai vir achar um div, vai procurar um label, situação cadastral, e vai pegar o input imediatamente, o input que é do tipo checkbox. Ele vai fazer isso para cada elemento. Inclusive aqui o button. Eu coloquei o button dessa forma só para a gente padronizar a forma de buscar. Mas nesse caso, o nosso botão aqui, ele já teria um ID. Então eu poderia pegar pelo by-ID e já conseguiria pegar. Só deixar tudo no padrão de todos os campos, eu deixei dessa outra forma aqui, mas fica a critério de cada um. Uma outra particularidade que eu tenho aqui é meu tipo de pessoa, se é física ou jurídica, porque eu tenho dois Radeon Button e os dois precisam ter o mesmo nome. Se eu vier aqui, ó, porque tem que ter o mesmo nome, para poder, quando eu selecionar um, se o outro tiver selecionado, ele desmarcar, porque esse tipo de componente aqui ele só permite que você cheque um. Então eu tenho aqui, ó, tem o nome, é o mesmo nome, porém se eu der um F5 aqui, ele vai mudar. Ele sempre vai ser o mesmo para os dois, mas ele não é fixo, ele muda. Então, como é que a gente faz? Só um pouquinho diferente. Então, ó, eu procuro um div, vou atrás do label que o texto é tipo, e o input é do tipo radio, igual que a gente tem aqui em cima, text, mas além do tipo radio, porque a gente tem dois, o value dele é jurídica. E o outro, que é o campo do tipo PF, é do tipo física. Então, com isso, eu consigo mapear os dois campos, porque aí eu vou precisar saber qual é o tipo de pessoa para clicar na pessoa correta, certo? Então, vamos aqui rodar para a gente verificar se ele conseguiu mapear esses campos aqui. Ele vai executar. Muito provavelmente, com toda certeza, ele vai dar um erro. Mas vamos conferir aqui, porque eu quero explicar para vocês o porquê esse erro ele acontece. Vamos lá. Parou aqui no breakpoint. Então eu vou passar para o próximo código. Geralmente, quando ele demora a passar uma linha de execução, muito provavelmente ele está com dificuldade de executar e pode não esse campo. Como a gente viu aqui, ó, ele deu none, ou seja, ele não conseguiu identificar esse campo aqui e tem um motivo para isso, certo? Então, eu vou parar aqui, vou voltar aqui para a nossa aplicação. Tá? O que acontece? Pois, aqui a gente vai inspecionar esse código aqui.
seguinte, eu tenho esse formulário aqui, ó. Tenho esse formulário aqui. Porém, esse formulário, ele está dentro de um iframe. E se você não sabe o que é um iframe, imagine que a gente tem uma página principal. E dentro dessa página, a gente tem um espaço onde a gente pode carregar um conteúdo de uma outra página. Então, esse cara aqui, ele tem um iframe. E dentro desse iframe, ele carrega esse endereço aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Se eu vier aqui, vou abrir numa próxima aba, vou colocar isso aqui, ó, /.php. Então ele está carregando o meu form dentro da outra página. Então é como se fosse um Lego, como se fosse uma caixinha que eu boto para carregar aqui. Então, como esse cara está sendo carregado dentro dele, o nosso robô ele não sabe. Ele está procurando dentro da página principal, que a gente chama de pai, dentro da página pai e não dentro do iframe que seria um filho. Como é que a gente resolve esse tipo de situação? Então, eu vou chegar aqui, então eu vou pegar minha colinha, vou fazer isso aqui, ó. Antes de eu começar o mapeamento dos meus campos, eu vou informar esse carinha aqui e vou dizer o seguinte, ó, eu procuro um elemento no qual eu tenho esse ID, eu estou pegando pelo ID. Então, se eu vier aqui na página e der um inspecionar, eu tenho esse iframe aqui, ó, o ID dele aqui. Então me procura um elemento que tenha esse ID. Uma vez que eu achei, é meu ID do meu iframe, então eu digo para o meu robô, que está controlando todos os componentes, entre nesse iframe. Então a partir de agora, é como se o meu robô ele estivesse olhando para a página do formulário, para aqui, ó. E aí sim ele consegue encontrar os elementos. Então vamos rodar aqui para que a gente veja isso na prática. Vou fechar aqui. Vamos lá. Vou rodar aqui novamente. Perceba que ele está indo muito mais rápido, campo conseguindo localizar. Se eu colocar o mouse aqui, ele vai até, ó, identificou, ele carrega até a página. Mas a gente já vê que ele carregou as informações. E a gente vai, certo? E aí eu vou parar aqui a aplicação para que a gente termine de fazer o restante. Certo? Então se eu vier aqui no meu formulário, por exemplo, vou fechar aqui, a gente vai mapear campo. Quando eu enviar aqui, ó, ele vai dizer que os campos são todos obrigatórios. Então ele só vai conseguir submeter se todos os campos for obrigatórios, exceto a situação cadastral, porque a empresa pode estar ativa, mas também pode não estar. Então não sou obrigado a marcar esse campo. Então eu vou chegar aqui e vou pegar o restante do código para a gente agilizar aqui também. Vou chegar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Peguei cada informação da minha linha, então vou preencher meu ID, vou preencher meu documento, vou preencher meu campo data, vou preencher a pessoa física e vou preencher tudo até o clique. Então vou colocar aqui para a gente ver a interação, certo? Então vou clicar aqui e vamos testar pelo menos a primeira linha do Excel. Deixa eu só minimizar aqui para a gente ver. Junto ali quando está no point. E parou aqui no point, clicou e agora ele vai iterar a próxima linha. Pegou as informações da próxima linha e aí quando ele executar para mandar a informação do ID, vai dar erro. Deu erro, foi o erro que deu, ele vai dar o print aqui, ó. Ele disse, ó, que o elemento não foi encontrado. Então vou parar aqui, vou maximizar. O que acontece? Toda vez que uma página ela é recarregada, é comum ele perder esse mapeamento do campo, ele não conseguir mais identificar o campo que ele conseguiu capturar aqui. Então o que a gente vai resolver isso? A gente traz essa identificação do campo aqui para dentro. E aí a cada loop
força a ele a fazer o remapeamento daquele campo, né? Agora não tenha mudado nada, mas força ele fazer o remapeamento. Então vamos lá, deixa tirar esse breakpoint aqui, vamos deixar ele até o clique do botão. Então vamos lá, vou dar um start de novo. E agora acontece tudo da forma que tem que acontecer, pelo menos deveria. Ele vai já preencher a primeira linha e vai parar lá no clique. Parou lá no clique, deixa eu só vir aqui, tirar essa telinha e diminuir esse carinha aqui. E aí ele vai dar clique. Deu clique, vamos ver. Está remapeando. Pegando as informações da linha. Agora ele consegue iterar. Vamos dar um play aqui até ele parar no clique de novo. E assim ele vai. Próxima linha, preencheu, parou no clique. Próxima linha, parou. Então, agora está funcionando. Então eu vou só parar aqui para que a gente finalize o desenvolvimento do robô. O que acontece? Uma vez que eu entrei no iframe, talvez eu precise sair. Por que eu digo talvez? Porque é o seguinte, para essa situação aqui, eu não precisaria sair. Poderia simplesmente, quando ele terminasse de executar esse item aqui, no meu finally, eu faria a interrupção, o fechamento do robô, né? Então, chegaria e faria isso aqui, ó. Webbot, Stop Browser, eu não precisaria sair do iframe. Mas digamos que depois que você fizesse a automação desse formulário, você precisaria pegar alguma outra informação dessa página aqui, pai, essa página principal que tem um iframe, como eu falei. Pegasse qualquer outra informação daqui ou daqui. Então, para que ele identificasse que agora você não está trabalhando mais dentro dessa caixinha, ora, a gente precisa, do mesmo jeito que a gente entrou, a gente precisa sair desse iframe. Então a gente simplesmente, depois que ele inteirou, eu posso chegar aqui, ó, e fazer isso aqui. E aí eu saio do iframe e depois eu simplesmente dou um stop. Então deixa eu vir para cá. Vou minimizar aqui e vou dar minimizar esse cara aqui, que é a outra instância. E agora o breakpoint está só aqui no stop, então ele vai já executar, já vai abrir tudo e já vai sair preenchendo todos os itens da planilha. Deixa eu só tirar essa mensagenzinha. De 1, é de 2, o 3, o 4, o 5, se é ativo, se não está ativo, se é pessoa física ou jurídica, ele sai preenchendo tudo. 12, 13, são 20. 15, 16, 17, 18, 19, 20, o último. Vai parar, ó, parou aqui no stop. Eu vou só finalizar a execução e ele finalizou com sucesso. Bem, garanto a você, se você não ainda teve a oportunidade de encontrar um desafio de automatizar um formulário que não esteja dentro dos padrões de desenvolvimento como deveria ser, esta é uma forma de você conseguir identificar os elementos, navegar dentro dos elementos, mesmo sem um identificador, mesmo sem um nome fixo, mesmo que ele apareça de forma aleatória, e ainda assim que seja dentro do iframe. Então eu tentei aqui trazer um exemplo da pior forma possível. Se tem outra forma pior possível, eu acho que aí o problema já é o desenvolvedor da página. Brincadeiras à parte, pode ser um sistema bastante antigo, bastante legado, e por isso foi construído dessa forma, e aí a gente precisa encontrar uma forma para que seja possível. Espero que você tenha gostado. A gente criou no vídeo anterior um robô utilizando o template da BotScript Desktop. Agora a gente criou um utilizando web, e a ideia do próximo vídeo é trazer uma solução utilizando os dois tipos. A gente vai navegar no componente o desktop, a gente vai navegar no componente web, refazendo isso que a gente fez aqui, porém com um código mais performado, com um código mais inteligível, com um código
mais reaproveitado, e eu vou explicar o porquê isso é uma boa prática e quais são os problemas que a gente elimina fazendo dessa forma. Então te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.